É quando você perde toda esperança que você está apta a experimentar a verdadeira fé. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina de hoje. Eu convido você a abrir seu coração para mais uma semana de dopamina e eu já quero declarar sobre você uma semana abençoada, uma semana conquistadora e posicionada na fé. E é sobre a fé que nós vamos falar hoje. Muitas vezes nós passamos por situações que realmente parece que não vai dar em nada, né? A gente olha para a situação e a gente se pergunta como que isso pode mudar. E a verdade é que a fé, ela realmente é o fruto da impossibilidade. Ela nasce quando nós estamos num cenário que é caótico, num cenário impossível. Sabe aquele cenário que você fala, não tem mais jeito? Acaba-se toda a esperança e toda a expectativa de que algo pode acontecer, é exatamente aí que você vai começar a realmente experimentar o que é andar por fé. E nós temos um exemplo na Bíblia que nos traz claramente o que é viver isso. E eu quero ler com você essa passagem que está lá em Romanos, no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí para você ler junto comigo. Aqui vocês sabem que o nosso propósito não é só que você fique escutando, mas que você se aprofunde no nosso momento de devocional. Inclusive nós temos o nosso lema aqui, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. E para isso eu quero que você se envolva na palavra. Então pegue a sua Bíblia, se você puder, abra ela e leia junto comigo o nosso texto base de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma resposta para o seu coração. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei quais são os cenários da impossibilidade que você está vendo na sua vida, mas uma coisa eu tenho a plena convicção. Se para você não tem mais jeito, se para você as esperanças já se foram, agora é hora de você então mergulhar no verdadeiro sentido do que é ter fé. Vamos ler o que a palavra de Deus diz? Lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 18 em diante, diz assim: Abraão, contra toda a esperança e em esperança creu. Preste atenção. Abraão contra toda a esperança. Toda a esperança já tinha ido embora, porque não havia mais esperança. Mas ele decidiu crer. Mas vamos continuar lendo. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glória a Deus por essa palavra conquistadora. Tenho certeza que você vai sair daqui encorajada a ser posicionada na fé. Mas antes de dividir com você aquilo que Deus colocou no meu coração, eu convido você a fazer uma oração comigo. Vamos juntas? Pai, eu te louvo e te agradeço. Aqui está, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra é a palavra de vida, é a palavra de coragem, de esperança e de fé. Nós entendemos, Pai, que muitas vezes diante do cenário, a esperança humana ela se vai. E é aí que nós passamos a entender o que é andar por fé. E eu quero declarar na vida desta conquistadora que me ouve, que está acompanhando esta dopamina, que ela possa ser impactada por uma dose de encorajamento e de fé. Que ao ouvir essa dopamina, ela saia daqui fortalecida e decidida a crer, assim como Abraão creu. É assim que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, nós vemos aqui que Paulo ele traz o exemplo de Abraão. Ele traz o exemplo de Abraão, trazendo a clareza logo no início do verso 18, que ele foi uma pessoa posicionada quando todo o cenário parecia impossível. Sabe quando você olha para a sua vida e realmente parece que nada faz sentido?
E se olharmos para Abraão, faz sentido a gente também pensar que era impossível algo acontecer. Primeiro porque ele já estava velho de idade, né? 100 anos ali, Sara também. E para piorar a situação, não só eles já estavam velhos, como também Sara, ela era infértil, né? Ela não conseguia gerar filhos. Então, não era só o caso da idade, mas também existia a infertilidade. Mas mesmo assim, o Senhor colocou numa promessa, na verdade, né? O Senhor prometeu algo a Abraão. E Abraão, mesmo com toda essa impossibilidade, mesmo contra toda a esperança, e é interessante a maneira como Paulo fala, contra toda esperança e em esperança. Porque a verdade é que quando tudo parece que não vai acontecer e todos dizem ao seu redor que é loucura, quando você decide andar por fé, você vai contra toda a esperança. Tudo que falam, tudo que dizem, você não foca nas vozes externas. Você foca naquilo que Deus te direcionou. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Abraão, ele decidiu. Vocês perceberam que Paulo ele diz que ele decidiu crer. Então não é sobre sentir, porque o sentimento dele era o quê? Não vai dar certo. Não tinha mais esperança. Mas a decisão que ele toma é a decisão de crer. E eu gostaria que você refletisse hoje. O seu sentimento hoje pode ser realmente que está tudo perdido, que nada vai dar certo, que acabou, que toda esperança se foi, que até a última possibilidade você já esgotou. E isso faz você achar que é o fim. Mas Deus te traz hoje esta dopamina para dizer, realmente é o fim? Ou é só a sua esperança que acabou? Porque contra toda esperança, Abraão decidiu crer. Então, se você não tem mais esperança, agora chegou a hora de aprender a crer, a decidir crer. E decisão é uma escolha diária. É mesmo em meio à impossibilidade, mesmo em meio ao cenário que está tudo contra, mas eu decido crer, eu decido continuar, eu decido pagar o preço. E qual o preço a ser pago? O preço da dúvida, o preço do medo, o preço da incerteza, o preço das vozes no seu ouvido, o preço que muitas vezes ninguém está disposto a pagar. Agora fique imaginando Abraão. Abraão com essa promessa. Abraão sabendo que Deus havia prometido uma multidão da sua descendência, mas sem nenhum filho. Nós vemos que Sara, ela não suporta muito essa pressão e acaba levando Abraão a também não ficar firme completamente na promessa. E ele acaba se deitando com Agar. E a gente sabe que a situação que vem depois não é nada agradável. E há ali então uma situação que futuramente gerou um problema. Justamente porque em um determinado momento, onde a esperança já tinha ido embora, foi tomada uma decisão na racionalidade, na única esperança que a pessoa tinha. Sara encontrou a única esperança em sua serva Agar. Mas Abraão, ele decidiu olhar para Deus e pôr a fé em Deus. Eu quero que você reflita hoje. Hoje você tem colocado a sua esperança aonde? Você tem posto a sua esperança em pessoas, em circunstâncias, em oportunidades? Eu não sei o que você hoje tem colocado a sua esperança, mas a palavra que Deus nos traz hoje, nesta dopamina é: tira essa esperança dos lugares errados. Deixa a esperança morrer. Se for necessário, deixe ela morrer. Deixe com que tudo realmente frustre a esperança para que você possa nascer a fé no teu coração. Porque Deus ele não quer que você viva em esperança. Deus quer que você viva pela fé. Porque a fé é um firme fundamento, é uma decisão, é uma escolha diária. A esperança, você fica encontrando situações e cenários que podem trazer uma expectativa de que vai dar certo. Mas quando você olha para a situação humana e nada se encaixa, é Deus te convidando a andar por fé. E andar por fé é literalmente andar no sobrenatural. Andar por fé é ir na contramão do que a esperança muitas vezes te diz. É realmente ir contra toda esperança, como Paulo diz aqui em Romanos. Então hoje eu quero que realmente você avalie a sua vida. Essa palavra, essa dopamina traz para você um despertar.
uma percepção de como hoje você tem se posicionado diante das impossibilidades da sua vida. Como eu disse no início, eu não sei o que você hoje está enfrentando, mas eu posso te trazer instruções de como você pode viver esse processo difícil, que a sua esperança já se foi, mas que hoje você decide caminhar por fé. E nós podemos aprender com esse texto que lemos, no verso 19, que Abraão, ele decide caminhar na impossibilidade, mas com fé, porque ele reconheceu que realmente pela força dele era impossível resolver. Para que você comece a desenvolver a fé no seu coração e a caminhar conforme o propósito de Deus, você precisa reconhecer que realmente a sua situação não tem jeito por mão de ninguém e nem pela sua própria força. Quando nós lemos no verso 19, diz que Abraão reconhecia que ele já estava velho e que ele não tinha mais vitalidade. E ao mesmo tempo que Sara não tinha possibilidade de gerar filho em seu útero. Mas, mesmo assim, ele não deixou a fé dele ser abalada. Reconhecer que o seu cenário é difícil e impossível é o primeiro passo para que você deixe a fé nascer no teu coração. E hoje, este é o convite para você. Reconheça o seu cenário. Reconheça que é loucura, que é impossível, que aparentemente tudo que você podia fazer já foi feito, mas que nada mudou. E entregue isso a Deus e diga: Senhor, é impossível esse cenário para mim, mas para o Senhor nada é impossível. Então não me deixe perder a fé. Nasça no meu coração a fé. Contra toda a esperança, eu decido crer. Então hoje Deus te convida a se posicionar como Abraão, a fazer esse posicionamento e essa confissão de fé e de convicção no Senhor e não na sua possibilidade. A outra coisa que nós podemos aprender é que, mesmo que a realidade pareça assim impossível e loucura e te gere dúvida, te gere medo, lembre-se, para Deus nada é impossível. Nós podemos ver no verso 20 e 21 que Abraão não deixou se abater pela impossibilidade. Ele adorou a Deus, ele engrandeceu a Deus e ele ressaltou a fé que ele tinha. E na verdade, quanto mais impossível parecia, mais Abraão deixou a fé nascer e crescer. Olha só o que diz nesses dois versos. Mesmo assim, não duvidou. A dúvida estava batendo a porta, mas ele não deixou a dúvida falar mais alto. Quando a dúvida bater na sua porta, silencie a dúvida e diga: eu posso até duvidar na carne, mas no meu espírito eu tenho convicção. Então eu não vou deixar com que a dúvida me faça tomar decisões pela pressão e pelo medo. Outra coisa que nós vemos aqui é: ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Se Deus te prometeu algo, conquistadora, por que você vive duvidando? Por que você vive questionando? Mas Stephanie, não aconteceu, está demorando. Conquistadora, olha para Abraão. Demorou para a promessa dele se cumprir. Porém, em todo o tempo ele se manteve firme. Eu não sei quanto tempo vai levar a sua promessa para acontecer. E talvez justamente pelo fato de você não estar se permitindo ser trabalhada por Deus é o que está fazendo o seu processo demorar mais. Porque se você tiver um coração mais rápido em ser lapidado e trabalhado, mais rápido vem a sua promessa. E na verdade, Deus ele nunca chega atrasado. Na própria palavra de Deus diz que ele não chega atrasado, ele chega na hora perfeita. Para você já deveria ter acontecido, mas Deus sabe o porquê que ele não permitiu acontecer ainda. Porque hoje você olha com um olhar, mas Deus ele já vê além, lá na frente. Então avalie se realmente hoje isso que você considera que está demorando, está realmente demorando ou é você que não está entendendo que não é tempo e que Deus está te preparando para isso. Abraão entendeu que aquilo que ele estava vivendo realmente não poderia fazê-lo duvidar da promessa de Deus. E por fim, nós vemos dentro do verso 20 também que ele louva a Deus diante da impossibilidade.
Enquanto você espera o cenário ser transformado, enquanto você espera a sua promessa, adore. Olha o que ele faz. Em sua fé, deu glória a Deus. No finalzinho do verso 20, vemos que é diante da fé. Quando ele decidiu andar por fé, ele deu glória. Ele louvou a Deus, ele bendizeu ao Senhor. Qual o tempo, né? Na verdade, quanto tempo faz que você não glorifica a Deus, não adora a Deus? Porque hoje você está aí presa querendo ver as coisas mudarem. E pelo fato delas não terem mudado, você não está encontrando liberdade para adorar e louvar a Deus. Porque você está esperando que as coisas mudem para que você possa celebrar. Aprenda com o próprio Jesus, que antes da multiplicação, ele levantou aos céus os pães e os peixes e agradeceu ao Senhor. E depois repartiu e a multiplicação aconteceu. O que falta muitas vezes na sua vida não é que o milagre aconteça, não é que a promessa venha, mas é que você aprenda a adorar a Deus enquanto você espera. Então hoje essa dopamina te traz essas instruções. Aprenda como Abraão fez. Pegue o exemplo de Abraão. Se está aqui na palavra de Deus é porque nós devemos seguir esse exemplo. E deixe com que a verdadeira fé nasça no seu coração. Se a esperança já se foi, glória a Deus, porque agora é hora de viver por fé e não por esperança. Você precisa andar crendo no sobrenatural e no agir de Deus na sua vida, mesmo que tudo pareça impossível. E se falou o seu coração, compartilhe com outras pessoas, não retenha essa palavra para você. Vamos levar essa palavra de fé para outras pessoas. Divida essa palavra e comenta aqui, acendeu a tua fé? E se você crê que realmente Deus está fazendo algo grande na sua vida, se você realmente decide se posicionar como Abraão, comenta aqui. Eu não vou deixar com que a desesperança mate a minha fé. Não deixe com que a desesperança, com que a falta de fé, com que a falta de esperança, mate a sua fé. Não deixe. Está na hora de andar por fé. Coloque nos comentários essa confissão, essa determinação, assim como Abraão. E impulsione essa mensagem para mais pessoas. Curta esse vídeo. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal. Habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação. De segunda a sexta, temos as nossas dopaminas aqui às 7 horas da manhã. E eu quero também te incentivar a se preparar hoje para o dia. Vista o seu melhor look, se prepare. Mesmo que o cenário pareça caótico, mas pelo fato de você ter fé, você vai poder se preparar para o dia, porque você não vai deixar com que os problemas te abatam, com que os problemas mantenham você deitada na cama e prostrada. Está na hora de se levantar, se preparar para o dia e ter força, ânimo para viver esse dia com fé. Porque mesmo que não tenha mais esperança, a fé, ela nasce quando tudo parece impossível. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima dopamina. Tchau, tchau!